Cordiais saudações e um forte abraço a todos os amantes do debate sobre assuntos de população e segurança. Assuntos estes que os interligados muitas vezes são negligenciados nos debates académicos, bem como nos debates de formulação de políticas públicas. Hoje nós vamos falar da dinâmica dos protestos que nós temos estado a vivenciar na atualidade. São protestos que chamam muita atenção na atualidade, porque mais do que serem simples protestos, são protestos que já mostraram que mexem com a vida sociopolítica, mexem sobretudo com a dimensão de segurança. Vejamos só em termos de registros atuais à volta dos protestos. Podemos falar do Quênia. É um exemplo atual que marcou, sobretudo, um momento de debate, porque gerou muitos problemas de segurança no Quênia. Estamos a falar do Quênia, como também podemos falar do Bangladesh. O Bangladesh é um exemplo claro do quão perigoso foi o protesto, o quão perigoso foi para a segurança de um Estado que se viu aflito em lidar com protestos. Vamos falar do Nepal, outro protesto. E pelo que eu coloco aqui, estamos a falar de protestos ao nível do continente africano, mas ao nível do continente asiático. Vale sublinhar novamente o Quênia, aqui em África, Bangladesh, na Ásia, Nepal, também na Ásia, Indonésia, também na Ásia, Timor-Leste, na Ásia. Podemos falar de Peru, no continente, vamos lá assim, americano, mas na parte considerada latino-americana, não é? Quero destacar os mais recentes protestos que ocorreram em Madagascar, que ocorreram em Moçambique. Porque não vale a pena falarmos dos outros assuntos que estão lá por fora e esquecer ou ignorar a nossa dinâmica aqui em Moçambique. Estamos a falar, por outras palavras, de uma abordagem que vê o mundo, o globo, em matéria de população e segurança, mas no final do dia também temos que ter uma análise, uma dimensão micro aqui dentro de Moçambique, que olha para o pormenor aqui em Moçambique. Porque a realidade internacional pode inspirar reflexões para Moçambique, mas as reflexões também de Moçambique, do nível micro, podem inspirar outras reflexões ao nível das outras realidades no mundo. Então, temos este panorama grande aqui de protestos que marcaram os últimos anos, os últimos tempos, sobre a ligação entre população e segurança. Só que eu estou a colocar aqui os protestos ainda na sequência do mapeamento e a pergunta vem: onde é que entra a ligação aqui entre população e segurança? Nesses protestos nós só estamos a ver os protestos ainda. Aí vem o elemento central, que são os aspectos comuns que nós vemos nestes protestos todos. O primeiro elemento que vale a pena destacar é o caráter violento destes protestos. Nestes protestos, o que salta à vista para qualquer um que toma contacto com estes protestos é o caráter violento. O que significa dizer que a violência já não é uma exceção nos protestos que nós vemos. É algo dominante. O caráter pacífico tornou-se exceção em todos estes protestos que nós vemos. A marca visível desses protestos é a violência. E esta é uma violência que mexe com a ordem, tranquilidade pública, bem como com a segurança, inclusive a segurança do Estado. É um tipo de violência que não é seletivo em termos de alvos, ou quando é seletivo em termos de alvos, pega inclusive a alvos que mexem com a vida do Estado. Estamos a falar, por exemplo, de órgãos de soberania que vimos há pouco tempo no Nepal,
Estamos a falar de órgãos de soberania que nós vimos há pouco tempo no Bangladesh, não é? Que atacaram um parlamento. Mas mais do que atacar um parlamento é queimar instituições de grande valor e importância para a vida de um Estado como é o Parlamento, como são instituições de gestão da ordem e tranquilidade públicas, uma esquadra de polícia, não é? Que nós vemos que estão a ser destruídas. E amanhã nós precisamos dessas instituições. Mas está aí outra vez o caráter violento. E não pensemos só que esse tipo de violência para apenas nos órgãos públicos, não é? Esta violência se estende também aos órgãos privados. E de um tempo para cá vimos, por exemplo, saques a bancos. Vimos de uns tempos para cá saques a lojas, não é? Mercearias, supermercados, não é? Que foram coisas de uma violência extrema a ponto de criar problemas na economia dos países onde nós estamos a vivenciar este tipo de protestos violentos. Então, a violência é uma marca que, em alguns casos, ultrapassa a capacidade do Estado de responder a ela. Então, temos aqui muita violência, temos aqui muita pilhagem, temos aqui muita destruição de infraestruturas públicas e privadas que mexe com a segurança econômica e que mexe com a segurança pública, que mexe inclusive também com a segurança nacional dos Estados. Este é o elemento que nós podemos vivenciar a olho nu. Outros elementos importantes que estão a olho nu, mas que não entram no detalhe da discussão, tem a ver com o local onde estes protestos ocorrem. Estamos a falar de países considerados pobres. Estamos a falar de países considerados em vias de desenvolvimento, que estão no famoso chamado sul global. Esta é uma característica dominante também destes protestos violentos. Vamos daí acrescentar que estes protestos violentos ocorrem sobretudo nas grandes cidades. Estamos a falar nas grandes cidades onde se localiza o centro do poder político. Estamos a falar nas grandes cidades onde se localiza a vibração econômica destes países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou alguns que consideram países pobres. Então, só o fato desta violência se localizar nestes locais, nós já vemos o efeito que isto cria, não só para a segurança física das pessoas, mas também para a segurança econômica, também para a segurança dos regimes e até para a segurança nacional. Vale dizer, por exemplo, que nós vimos o efeito que isto criou na economia aqui em Moçambique, nós vimos o efeito que isto criou, por exemplo, no derrube do governo no Bangladesh, nós vimos o efeito que isto criou, por exemplo, na ação que o Quênia e o Madagascar tiveram que tomar com ações de demissão de quadros séniores da polícia, por exemplo, ou também da demissão de ministros ou em governos inteiros, como aconteceu no Madagascar. Então, isto já dá a forma violenta e as consequências que isto cria para a segurança. Mas até agora, tudo o que estamos a ver aqui, permanece a pergunta: onde é que está essa ligação entre os protestos, a população jovem e a população, perdão, e a segurança? Aí está, o detalhe vem, e vem sempre, porque estamos a falar de países pobres, subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, onde nós temos problemas sérios da infraestrutura institucional e operacional para lidar com este tipo de protestos, onde a deficiência institucional leva geralmente a uma resposta repressiva a estes protestos. Esta resposta repressiva aos protestos geralmente gera violência ou reproduz o ciclo de violência ou alimenta a violência, cria ódios, cria situações de ilegitimidade dos órgãos que lidam com a questão da gestão da ordem, tranquilidade, segurança
pública e segurança nacional, a tal ponto que o Estado vive num permanente clima de tensão. A sociedade vive num permanente clima de divisão e com possibilidades de ódios, vinganças que põem em perigo novamente a segurança. Estamos a falar de segurança pública e até da segurança do Estado. Alguns podem discordar da dimensão da segurança do Estado e falar só da segurança do regime. Concordo, é verídico e é discutível, não é? Podemos ver com várias evidências, mas o que não pode ser negado é que estes protestos têm o condão de ocorrer em países pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde a infraestrutura institucional geralmente também passa a ser parte do problema. E quando é assim, o que se assiste em muitos casos é que os protestos se tornam mais violentos com a alegação de que a resposta do governo, dos governos, das instituições de lei, ordem pública e segurança tornaram-se os elementos centrais do problema que faz com que os protestos se tornem cada vez mais violentos. Um outro elemento fundamental e que liga-nos à dimensão de população é a abundância de população jovem. Qualquer um que olha para as imagens destes protestos há de constatar que o rosto destes protestos é jovem. O rosto desses protestos é a abundância de população jovem. Estamos a falar, em primeiro lugar, a abundância de população jovem do sexo masculino, que são eles que dominam, e é sobre eles que recai a ideia da violência, de uma juventude agressiva que, frustrada, perdeu o medo de lidar com as instituições do Estado, mesmo em situações de repressão. Este é o elemento fundamental que está a ser colocado na discussão quando nós ligamos a população e a segurança. Há todo um contexto situacional, institucional, mas um contexto fundamental que não está a ser discutido é este da abundância de população jovem, sobretudo a população jovem masculina, que nós vemos nos protestos. Qualquer um pode fazer esse exercício e pegar nestes protestos que eu mencionei e ver o que é que está lá como imagem marcante. O rosto marcante são os homens jovens. Mas, curiosamente, e vale a pena sublinhar isto agora, é que de um tempo para cá estamos a ver também um crescimento de uma população feminina jovem a participar nos protestos. O que era antes visto como um fenômeno eminentemente masculinizado, de homens agressivos, violentos que participam nestes protestos, estamos a ver também que há mulheres que participam nestes protestos violentos, em ações violentas ou então no apoio moral, no patrocínio a esses protestos violentos que nós estamos a discutir, a vivenciar na atualidade. Este é o elemento central. E a partir daqui começamos a discutir uma pergunta: é bom ou mau ter abundância de população jovem nos nossos países? A abundância de população jovem é uma bênção ou uma maldição nestes casos todos que nós tivemos? Hoje nós temos que começar a refletir isto e a grande constatação que nós vemos é que há respostas diferenciadas e muitas delas tendem a ignorar a, a problemática da abundância da população jovem para a segurança. O que se está a dizer muitas vezes é que a abundância de população jovem é uma benesse para a economia. Mas a abundância de população jovem traz este desafio para a questão da segurança. Agora podem me perguntar, e é uma pergunta legítima, será que o problema central destes protestos todos que nós vivenciamos no Quênia, no Bangladesh, no Nepal, em Timor-Leste, inclusive em Moçambique,
é a abundância de população jovem. O problema é a demografia. Com certeza, a resposta para uns será sim, para outros a resposta será não. Mas vamos lá para a resposta que diz que sim. É que a abundância de população jovem em qualquer canto do mundo nunca vai ser respondida do ponto de vista econômico social com o crescimento econômico que os Estados precisam para poder dar de comer e conforto às juventudes, aos jovens. O que significa dizer que, olha, em qualquer parte do mundo onde a população crescer mais do que a economia, há de haver sempre dificuldades e a população passa a ser um problema. Mas os outros que dizem que não, dizem que não. O problema não é o crescimento da população, é o crescimento da economia. Então, o que os Estados têm que fazer é colocar o desenvolvimento necessário para poder resolver problemas da população. Deixa a população crescer, que nós precisamos de população e a população é benéfico para os Estados. Independentemente de qualquer uma destas opções ou destas respostas, é preciso dizer que o equilíbrio é necessário. Não é uma resposta sim, nem uma resposta não, que vai de encontro com as situações, com as circunstâncias. É preciso criar um equilíbrio e discutir de acordo com cada contexto. Mas uma coisa é certa: o crescimento da população a ritmos acelerados vai colocar sempre problemas de segurança aos países pobres e subdesenvolvidos. Estamos a falar de população jovem. Vamos lá abordar um pouco o que significa isso da abundância de população jovem nestes países em que nós estamos a mencionar agora. Do ponto de vista demográfico, há uma discussão quando nós tentamos perceber o que é isso, população jovem. Sobretudo, o que é abundância de população jovem. Para alguns, população jovem, estamos a falar de idades compreendidas, do ponto de vista demográfico, entre 15 e 24 anos. Abundância é população jovem. Outros falam de população jovem de 15 aos 29 anos. Outros falam de população jovem dos 15 aos 35 anos. Outros falam de população jovem dos 18 aos 35 anos. Não é? Então, temos várias formas de abordar a população jovem do ponto de vista da idade, da demografia. Agora, o que é a abundância de população jovem? Então, dependendo da definição que cada um fizer, se é dos 15 aos 24, ou dos 15 aos 29, não é? Ou dos 24 aos 29, qualquer que seja o parâmetro que você colocar para a discussão, quando nós abordamos a abundância de população jovem, as teorias dizem-nos que qualquer país onde existir dentro da população total, sublinho primeiro, dentro da população total, mais do que 20 ou 30% de população jovem, esse é um país em risco de vivenciar momentos de instabilidade, momentos de insegurança. Outros dizem que não, o problema não é necessariamente a percentagem de população jovem dentro da população total. O problema é quando nós temos mais do que 20 ou 30% de população jovem dentro da população ativa. Quando temos muita população jovem na população ativa e que não encontra emprego, nós temos problema. Outros ainda consideram que o problema não é necessariamente na população ativa, é dentro da população adulta. Então temos que fazer muita atenção à discussão do que é a população jovem
E quando é que essa população jovem é um problema de segurança? Sublinho novamente, estamos a discutir a abundância de população jovem neste momento. A abundância de população jovem para a discussão de segurança começa com o alerta vermelho quando atingimos 20%, 30% para alguns, de população jovem dentro da população total. Vamos pegar um exemplo, Moçambique ou Madagascar, que tem para aí 32 milhões de habitantes. No momento que nós chegarmos a 30% de população jovem dentro destes 32 milhões de habitantes, o alarme tem que soar. E neste caso, Madagascar já está a soar esse alarme, vamos ver daqui a nada os números concretos. Noutros casos, temos que olhar para a população adulta. A população adulta, geralmente estamos a falar de 15 aos 65 anos. Se dentro desta população de 15 aos 65 anos, ou de idade ativa, melhor dizendo, da idade ativa, dos 15 aos 65 anos, se houver 30% da população jovem, alerta vermelho, perigo, pode ser problema de segurança. Então, esta é a infraestrutura teórica que demonstra que a realidade que está a ser vivenciada leva-nos a concluir que todos os países, sobretudo os subdesenvolvidos, onde o crescimento da população é acelerado, se nós tivermos 20% ou 30% da população jovem, perigo de segurança, teremos sempre protestos. Leva o tempo que levar, haverá sempre protestos, e os protestos são de natureza violenta, perigosa para a estabilidade sociopolítica. Vamos aos casos dois só, pegar aqui para evidenciarmos, destes tantos que mencionamos: Quênia, Madagascar, Bangladesh, Moçambique, Nepal, Indonésia. Com toda aquela população jovem, nós constatamos, e está lá visto, que a violência, a insegurança foi marcante. Em termos numéricos, em termos de números, se nós olharmos para Madagascar, vou pegar os mais recentes, Madagascar, nós estamos a falar que no Madagascar temos 32 milhões de habitantes. De um país que é uma ilha, e nesses 32 milhões de habitantes, não é? Com estatísticas corretas, incorretas, divergentes, convergentes, nós temos cerca de 58% dentro da população global jovens. Então, 58% de população jovem. Que desenvolvimento você precisa ter para responder às necessidades destes 58 milhões, 58% de população jovem? O Madagascar não consegue. A economia malgache não responde em termos de crescimento para responder, para aliviar e dar a satisfação que os malgaches jovens, sobretudo, querem para as suas próprias vidas. Então, aqui vemos um caso. Se formos pegar Timor-Leste, Timor-Leste estamos a falar de 30% da população jovem dentro da população total. Está aí violência, protestos. E, em alguns casos, o que se constata é que as reclamações da juventude são reclamações sociais, mas que no final do dia são reclamações que têm um cariz também político e de segurança. Porque se fosse só manifestações sociais, o que se faria? Em atacar uma sede de parlamento. O que justificaria atacar a sede de um parlamento? O que justificaria um governo, um presidente, demitir um governo? Não estamos a ver relação alguma.
Agora, o perigo no meio de tudo isso, que é o lado que estamos a diminuir muitas vezes no debate, é que estes países que eu estou a mencionar têm um histórico de protestos. E, em alguns casos, estamos a falar de 2, 3, 4, 5 protestos violentos. Então, imaginemos, se de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, de 6 em 6 anos ou de 10 em 10 anos, nós estamos ciclicamente a vivenciar protestos violentos com implicações na segurança econômica, com implicações na segurança pública e até na segurança do Estado, estamos a dizer que estamos condenados a estar sempre na linha de trás. Estamos condenados a estar prejudicados no processo de construção dos nossos Estados, porque os outros estão a avançar e nós estamos parados. Não adianta, tal como se diz no senso comum, avançar um passo e reduzir 10 passos. Estamos a negligenciar um problema de população que gera problema de segurança. Assim, para colocar a discussão um pouco mais alargada, em termos de conclusão, devemos nos perguntar: nestes países todos pobres e subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, qual é a abordagem que o Estado faz em relação à população? A abundância de população ou não? A abundância de população jovem ou não? Qual é a abordagem que os Estados fazem às políticas de população? Em alguns casos, até devemos perguntar se os Estados têm uma política de população. E não nos surpreendamos quando descobrimos que não temos política de população. Esta é uma realidade em Moçambique, onde a política de população ainda não foi aprovada e há dificuldades de aprovar essa política de população. Esta é a realidade de Moçambique, onde nós temos abundância de população jovem, não é? Que ultrapassa os 20% da população jovem e que está com dificuldades em ter clareza em relação à política de população para poder pensar o Estado, pensar o desenvolvimento, pensar a segurança. E termino aí assim. Hoje, pensar população não deve ser só numa dimensão econômica para planificarmos o número de escolas que queremos construir, ou de hospitais que queremos construir, ou de bolsas de estudos que queremos atribuir aos nossos estudantes. Hoje é preciso pensar população também numa perspectiva de segurança. E, teoricamente, isto leva-nos à questão da securitização da população, para que a população não seja visto como um assunto fora da segurança, como muitos teimam em ver.